Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui hoje falando um pouquinho para vocês sobre essa nova realidade que nós estamos enfrentando com o coronavírus, hospitais lotados, né? Porém, grandes oportunidades pela frente. E é nesse momento que a tecnologia e a inovação elas se tornam mais importantes para ajudar a gente a superar essas dificuldades que são impostas pelo vírus. Eu sou o José Augusto Stuck, eu sou CEO da Falcon Technologies, uma startup de base tecnológica. Eu sou engenheiro, fiz engenharia de computação, tenho um mestrado na área de engenharia eletrônica para a construção de equipamentos oftalmológicos. Fiz depois um MBA em gestão empresarial e estou agora terminando meu doutorado em processamento de imagens e machine learning pela Unicamp. Nessa live a ideia foi falar um pouco, né, sobre como a tecnologia pode ajudar a gente nos dias atuais, né? Muito está acontecendo, né? São muitas novidades em pouco tempo. Eu lembro que em menos de um mês nós estávamos em congressos, né? Estava tendo carnaval há 2 meses mais ou menos, e agora as coisas mudaram completamente e é um cenário que isso pode se durar por muito tempo, né? Então, como que a gente pode lidar com tudo isso? E essa é a ideia, principalmente no ambiente do atendimento oftalmológico. Como fazer para a gente evitar problemas, né? E trabalhar mais na prevenção. Então, é nesse sentido que a gente trouxe uma apresentação de como a retinografia portátil, junto com telemedicina, inteligência artificial, pode ser útil no dia a dia para o médico. Então, a nossa ideia dessa apresentação é mostrar um pouquinho para vocês de como o dia a dia do médico foi impactado com a retinografia, né? Não só para a parte de retinografia, mas também de qualquer exame, e como a gente pode ter algumas ideias para mudar esse cenário. Tá? Então, a Covid ela trouxe para a gente um grande desafio que está relacionado com o isolamento social. Hoje temos que ficar em casa, né? A recomendação médica é ficar em casa, as famílias estão em casa e tudo hoje gira em torno da tecnologia. A gente pede comida hoje por aplicativos, a gente consome conteúdo, consome educação, tudo pela internet, por conta desse isolamento social. E isso também está acontecendo para o médico no dia a dia, né? O médico que recebia os pacientes em sua clínica vai ter que repensar a forma de atender o paciente. Por quê? O mundo, como eu falei, mudou muito rapidamente, os pacientes têm novos hábitos e a gente precisa, de uma forma ou de outra, se adaptar a isso, né? Plataformas como iFood estão cada vez mais em voga, né? Netflix e plataformas de educação por conta disso, desse consumo massivo na casa. Um outro ponto que é muito importante a gente falar nesse sentido está relacionado com a quantidade de dados que hoje nós temos por conta dessa explosão de dispositivos na mão dos usuários. E isso permite trazer dados cada vez mais seguros, né, e relevantes para a tomada de decisão. E para a área médica não é diferente. Para a área médica nós temos que olhar, tentar capturar mais dados, né, do paciente na ponta e trazer para a gente tomar decisão e evitar que o paciente tenha alguma complicação. Em relação ao atendimento médico, existe uma grande incerteza, né? Hoje os hospitais estão muito focados na questão do Covid e como fazer para que isso não se agrave, né? Para que isso não se torne um problema ainda maior. Por quê? Os pacientes que estavam doentes antes por outras doenças, eles continuam doentes, eles precisam de atendimento, um atendimento qualificado muitas vezes, e a orientação hoje é para não sair de casa, né? Então, como ponderar isso? Nesse cenário surge o primeiro desafio, né, que é como realizar um atendimento oftalmológico durante a pandemia e pós a pandemia, porque o mundo mudou, né? Aquele mundo pré-pandemia ele não existe mais, né? Estava essa semana conversando com um colega americano, médico, e ele estava me contando um pouco da realidade de Nova York, e ele falou que inicialmente os médicos lá eles sentiram que as coisas iam passar, né, por conta até de posicionamento de governo, rapidamente, e as coisas estão durando muito mais. Nova York está atingindo níveis grandes de morte, a doença aumentou muito na cidade, e por conta disso eles estão se movimentando agora para tentar inovar e tentar trazer soluções para atender os pacientes, porque não dá para esperar mais, né? Então temos esse primeiro desafio. Então, a jornada do paciente na era pré-Covid, digamos assim, né, AC, antes de Covid, era um caminho muito linear, que o paciente marcava a consulta com o médico, o paciente se dirigia até a clínica, então ele tinha toda a interação ali, se ele estivesse utilizando o transporte público, com outras pessoas, né?
passava na recepção da clínica, aguardava o atendimento, depois ele era atendido pelo oftalmologista, muito contato manual, né? Muito face-to-face e o atendimento humanizado, digamos assim, e exames eram realizados nesse paciente. Uma vez realizados os exames, esse paciente era encaminhado para exames complementares, se houvesse necessidade, ou então o paciente era encaminhado para retornar à recepção e agendar seu retorno. E o paciente se retirava da clínica tendo que retornar para sua casa, né? Então tinha um caso de muito contato entre médico-paciente, médico-enfermeiros, médico-técnico, além do deslocamento, né? Então vários gaps existem nesse tipo de atendimento por conta do Covid, né? Do coronavírus. E é o que está fazendo as clínicas ficarem vazias, né? Hoje a recomendação é para ficar em casa, então esse deslocamento do paciente para o atendimento, muitas vezes eletivo, ele não é mais feito. A sala da espera da clínica era um local de possível contágio, tem que se repensar como fazer, deixar os pacientes mais espaçados, né? Como melhorar a interação paciente, secretária, técnicos, médico, isso também é um desafio, né? Usando EPIs, álcool em gel para desinfecção, como higienizar também os equipamentos utilizados durante o exame e como encaminhar esse paciente também é um desafio, porque muitos serviços hoje não estão funcionando ou estão funcionando parcialmente e os hospitais públicos de referência, eles estão atendendo muito mais casos de Covid do que das outras doenças, né? Então existe um grande gap aí para ser solucionado nesse sentido. E dentro dessa realidade a gente tem ainda o agravamento do problema das filas, né? O sistema público, principalmente, ele já estava sobrecarregado, né, antes do Covid. Agora, com os casos de Covid, a tendência dos hospitais é só atender pacientes com esse tipo de doença, né, e pacientes graves. E os eletivos? Como trabalhar na prevenção, né? Será que a gente vai ter depois uma onda de pacientes doentes por outras causas, por conta dessa demanda reprimida? Então existe esse desafio. Em São Paulo mesmo, alguns hospitais desaconselham os pacientes irem ao hospital para irem apenas em casos graves e recomendam para fazer a triagem inicial por telefone. Então, liga-se para o hospital, o paciente fala com o médico ou com o enfermeiro e faz ali uma triagem que pode indicar se o paciente deve ir ou não, né? Isso para casos graves parece que faz sentido, mas e aqueles casos que podem se tornar graves, né? Como você ter essa informação, conseguir uma informação relevante desse paciente apenas numa conversa? Tem essa dificuldade. E nesse cenário, como eu falei, a tecnologia e a inovação elas podem alavancar muito, né, os negócios. Numa outra conversa que eu tive essa semana com diretores de grandes grupos aqui do Brasil, um dos diretores me falou que a área de inovação de um determinado hospital ele tinha se tornado a área mais importante. Por quê? Antes tinha uma operação muito grande, né, e tinha que fazer essa operação dar certo. Agora a operação diminuiu muito por conta de Covid e precisa se desenvolver a área de inovação, precisa trazer novos negócios para a organização. Isso não só de um grupo, mas de vários, eu estou ouvindo isso. Então, a tecnologia e a inovação elas são muito importantes nesse momento. E já existem cases, né, para fazer um atendimento mais próximo do paciente, no caso de um home care ou um point of care, né? Existem algumas iniciativas com carretas, com vans, para você visitar os pacientes, né, estar mais próximo do paciente e fazer um exame, ou mesmo algumas cirurgias foram feitas, há cases no Brasil, na Índia, Estados Unidos, China, fazendo isso. E isso é uma forma interessante de aproximar o paciente da tecnologia, né? Você leva o atendimento até o paciente, o atendimento médico, e ele pode se beneficiar disso, não precisa se locomover e filtra-se muitos pacientes que são saudáveis. Uma outra realidade que hoje temos são os equipamentos portáteis, né? A tecnologia está ficando cada vez mais integrada e é possível levar essa tecnologia cada vez mais perto do paciente. Isso é muito bacana, né? No caso de autorrefração, de tonometria, de campo visual, retinografia. Isso permite levantar dados cada vez melhores do paciente para a tomada de decisão, e essa tomada de decisão ela pode ser muitas vezes feita de forma online. Então, um insight que surge quando a gente olha todo esse contexto, ele tá muito linkado a levar o atendimento mais próximo do paciente, né? O paciente ele está cada vez mais próximo
de uma região, de uma micro-região, e o atendimento tem que estar mais próximo dele, principalmente por conta da Covid agora. Então, levando esse atendimento próximo, com exames remotos, né, que a pessoa, um técnico pode se dirigir ao local, fazer o exame, ou numa unidade, por exemplo, telemedicina, com atendimento inicial do médico por telemedicina, alimentado com dados mais qualificados daquele paciente, e inteligência artificial para ajudar o médico numa triagem, parece que é um caminho muito interessante para esse tipo de problema. Então, pensando num cenário agora um pouco mais complexo, digamos assim, né, a gente pode pensar que o paciente demanda o cuidado e esse cuidado é feito na casa do paciente. Isso já é realidade, né? Eu sei de alguns serviços no Brasil que fazem isso, vacinas em idosos ou mesmo exames, mas isso tende a tornar mais e mais comum, principalmente com pacientes crônicos e com comorbidades que são do grupo de risco da Covid. Então, existe muito essa demanda. Então, nesse cenário, o paciente solicita um atendimento, o profissional faz uma triagem inicial por telepresença, pode ser um médico falando com ele, né? No caso, desloca-se um médico, um enfermeiro ou um técnico para fazer o atendimento local. O paciente é atendido na sua casa, faz uns exames iniciais desse paciente para uma triagem, né? E o médico realiza o encaminhamento presencial ou à distância. Ele pode conectar, conversar com o paciente, tendo esses dados em mãos, analisando esse volume, esses dados qualificados desse paciente, ele pode encaminhar esse paciente para um melhor desfecho, né? Em casos graves, encaminha para o atendimento presencial e o atendimento se encerra. O que é interessante desse modelo? Esse modelo é interessante porque o paciente ele está fixo, né? Ele não se desloca, o médico vai até o paciente ou o técnico, levanta as informações e faz a triagem. Casos graves são encaminhados, né? Só que os casos graves, como é sabido, são a minoria, né? No caso, os pacientes saudáveis ou pacientes para fazer acompanhamento em um ano, por exemplo, eles não precisam se dirigir até o centro da cidade para fazer um exame ou se deslocar, né? Então, já filtra muito esse tipo de problema. Um outro cenário, ele está relacionado com a atenção primária, né? Essa ideia inicial de atendimento em casa, ela vai muito ao encontro desse de atenção primária também, na qual o paciente ele se desloca, mas ele se desloca para algo mais próximo da casa dele, que pode ser um OPS ou um posto de atendimento primário privado também, né? Então o paciente se dirige para esse local, passa por uma triagem inicial, é atendido por um médico generalista ou da família, exames são realizados localmente com equipamentos que estão na ponta, né? Esse médico que o atendeu localmente aciona o médico oftalmologista à distância e o oftalmologista com esses dados faz o encaminhamento via internet e o paciente é encaminhado nos casos graves, né? Também é uma grande filtragem, ajuda as pessoas a não se deslocarem tanto e terem um atendimento mais próximo do local que estão. Então, dentro desse cenário, né, a gente traz aqui um esquemático do que está acontecendo nesse mundo, né? Esse artigo ele é muito recente, é um artigo das principais guidelines para telemedicina e detecção de retinopatia diabética. Então, no centro de tudo isso, a gente tem o sistema em nuvem, que é o IPEX, né? Então, nesse sistema, todas as informações da clínica, do paciente, elas sobem nesse sistema. Tem as informações dos equipamentos que fazem os exames, imagiadores que podem subir essa informação em DICOM, JPEG. Há uma filtragem inicial da qualidade desses exames para que um sistema automático possa ler na inteligência artificial para ajudar o médico e o médico também pode ler automaticamente, né? Então, acredito que nesse cenário 3 realidades podem acontecer. Inicialmente, o médico lendo os exames e tomando a decisão. Num segundo momento, semi-automatizado, no qual o algoritmo já realça as principais características da doença para o médico, já dá um índice daquele paciente. E num terceiro cenário, o algoritmo fala para o médico que aquele paciente tem determinada doença e o médico só valida e toma a decisão. Então, a ideia aqui é o computador ajudar o médico. E tudo isso, todos esses laudos na nuvem, integrados, possivelmente, no segundo momento, a sistemas eletrônicos médicos, no caso de sistemas externos, de governo. Então, essa é uma realidade muito interessante, no qual os dados sobem, né, para a nuvem, são capturados, sobem para a nuvem e o médico e a IA acaba ajudando nessa tomada de decisão. Então, na nova jornada do paciente,
Temos vários steps, né, para implementar esse tipo de serviço, mas esses steps trazem benefícios, pensando nessa era de Covid. Quais são? Hoje, os principais benefícios que nós enxergamos estão relacionados com a redução de deslocamentos desnecessários de pacientes não graves, priorizar os pacientes no grupo de risco e comorbidades, reduzir o agendamento do mesmo paciente em diferentes níveis de serviço. É muito comum o paciente hoje ir numa clínica, depois ele passa por um endocrinologista, por exemplo, depois ele passa por um oftalmologista, que depois passa por um retinólogo, ou então no sistema público ele vai no posto de saúde, que é encaminhado por um AME, que é encaminhado para o terciário, se precisar. Então você tem que passar esse paciente por vários níveis para ter o atendimento. Tem também a vantagem da telemedicina aproximar o médico e o paciente em momentos que não é possível o contato, e a IA ajudando o médico a identificar casos urgentes. Então, tem vários benefícios relacionados com esse tipo de atendimento também, né? E tudo isso, como eu falei, com a tecnologia e a inovação ajudando muito no atendimento descentralizado. Acho que esse é o que fecha tudo, né? Então, nesse cenário, nós apresentamos um pouco do Wire, que é um retinógrafo portátil, né, para que permite fazer os exames em qualquer lugar, na clínica, pode fazer o exame na casa do paciente, no posto de saúde, e tem diversas formas de uso, né? Você pode usar esse aparelho na mesa, pode usar ele portátil, né, pode usar como um retinógrafo tabletop na lâmpada de fenda. Então, o foco desse aparelho é permitir que o atendimento esteja cada vez mais próximo do paciente, fazendo um exame simples, em qualquer lugar, né, sempre o médico ou a equipe médica fazendo esse exame, com uma alta qualidade, conectividade para que isso já vá para a nuvem, e a telemedicina e inteligência artificial habilitada também com tudo isso. Então, o que foi desenvolvido, né, pela Phelcom foi um equipamento portátil para fazer esse tipo de exames, foi acoplado uma ótica de alta qualidade a um sistema computacional e eletrônico relacionado a um smartphone. Esse sistema, ele captura as imagens e, como está no smartphone, ele já sincroniza essas imagens para a nuvem. Então, é tudo muito integrado, fácil de fazer e, como eu falei, permite levar a tecnologia mais próxima do paciente, né? Todos os exames feitos com Wire, eles já vão diretamente para a nuvem. Então, isso é um grande diferencial, né? Você não precisa fazer o setup de um sistema novo para subir as imagens. Essas imagens já estão integradas na nuvem, você pode ter essa informação do paciente no celular, no tablet, acessar de qualquer lugar e gerar os laudos. E também tem a possibilidade de pedir segunda opinião dos exames. E o que a gente vê com o Wire, né? O Wire é só um retinógrafo? Não. O Wire ele é um equipamento para imaginamento do olho, né? Então é possível fazer fotos da retina, do nervo óptico, da mácula, dos vasos do fundo do olho, mas também do segmento anterior. Você consegue uma imagem com uma qualidade interessante também para analisar íris, esclera, pila, ver se o paciente tem catarata, pterígio, acaba ajudando bastante. As principais doenças detectadas com o aparelho são retinopatia diabética, glaucoma, DMRI, catarata e pterígio, né? E outras tantas, né? A retina é a porta para a saúde do paciente, né? Você consegue muitas informações, tem muito biomarkers na retina, problemas hematológicos, neurológicos, cardiovasculares. Enfim, essas são as principais, né? A retinopatia diabética aí se destaca por ser a principal causa de cegueira na população economicamente ativa. O grande ponto do Wire, né, dessa tecnologia, é que ele consegue entregar uma qualidade tão boa quanto o equipamento de mesa, muito mais caro, porém de forma portátil conectada. Aqui tem uma comparação com o equipamento líder de mercado. E os exames que ele faz são esses: segmento anterior, retinografia colorida, retinografia head-free, panorâmica e estereofoto de papila. Tudo isso num equipamento portátil, integrado e fácil de usar. E quais são os benefícios desse aparelho em tempos de Covid, né? Os maiores benefícios são portabilidade, exames em diferentes lugares. O médico pode transportar essa maletinha para a clínica, pode levar na casa do paciente, pode atender no hospital, no posto de saúde. Os exames são rápidos e podem ser feitos sem dilatação, né? A pupila com 3 milímetros, o Wire já funciona muito bem.
Essa borrachinha da ponta do equipamento, ela pode ser utilizada ou não. No caso de Covid, muitos médicos não estão utilizando, né? Acabam até muitas vezes colocando esse equipamento em plástico filme, todo envolto em plástico filme para fazer exame. Todos esses exames eles vão para a nuvem, né? Pode ser acessado de qualquer computador. Pode fazer esse exame na saúde primária também, como eu falei, coloca mais próximo do paciente esse tipo de tecnologia. Faz exames em pacientes acamados, pacientes em UTI, em crianças. Tem muitos cases para retinopatia também da prematuridade utilizando esse equipamento. E permite fazer o acompanhamento de lesões, né, de pacientes crônicos, como falei, que estão no grupo de risco. Então esse acho que é o grande desafio, né, é como tratar bem esses pacientes crônicos nesse momento. Aqui eu trago algumas fotos do Wire em ação. O Wire é um equipamento que foi lançado pela Phelcom há 12 meses, mais ou menos. A gente já está com centenas de unidades em campo e participamos de muitas ações sociais também. Esse foi um projeto muito interessante, feito na ANAD, Associação dos Diabéticos de São Paulo, na qual foi feita a triagem de quase 1.000 pacientes diabéticos durante o mutirão em 2018. Foi um projeto bem legal, utilizando captura na ponta e telemedicina com o pessoal do IP pulaudando remotamente. Um outro projeto muito interessante, foi desenvolvido pelo pessoal da Federal do Rio Grande do Norte, professor Hiroshima. Eles levaram o equipamento para atendimento em campo lá no interior do Rio Grande do Norte, fizeram um trabalho fantástico em algumas comunidades, usaram a portabilidade do equipamento. Outro trabalho bacana foi feito em parceria com a Duke University para fazer triagem de pacientes e captura, principalmente com foco em glaucoma. Foram feitos mutirões no Rio de Janeiro, com apoio do Exército. Esses exames mesmo estão sendo feitos numa tenda aqui. É bem interessante esse tipo de abordagem também, né? E nesse caso do Rio foram quase 800 pacientes examinados também. Um outro case bastante relevante foi o de Itabuna, no qual a gente participamos do mutirão, que atende cerca de 1.500 pacientes diabéticos. Então, muito bom também participar desse tipo de projeto, levar a tecnologia para a ponta. Uma outra abordagem foi feita no Pará com pacientes do SUS, né, exames nesses pacientes que possivelmente não teriam essa triagem no atendimento primário. Foi utilizado também em projetos em barcos, muito legal esse projeto, é um projeto com o barco Papa Francisco, que ele usa faz exames médicos em pacientes ribeirinhos que necessitam de atendimento. O Dr. Fernando Malherbe, nessa foto aqui, fazendo o exame na população indígena, no Mato Grosso. Então o equipamento foi utilizado em muitas realidades, né, em muitos cenários, e nesse primeiro ano a Phelcom tem mais de 50 mil pacientes examinados já com esse equipamento, né? E é o que a gente costuma falar, para cada equipamento, para cada paciente que a gente examina, para cada visão que a gente pode ajudar, já está valendo a pena. Então isso é muito bacana. Agora, pessoal, eu vou demonstrar rapidamente como funciona o Wire para vocês, né? Eu vou pedir aqui a ajuda da Jéssica, vou passar um álcool em gel na mão aqui, colocar minha máscara e vou mostrar para vocês como funciona o aparelho. O aparelho é bem simples de ser utilizado, né? A Jéssica não está com a pupila dilatada aqui e eu vou fazer um exame nela. Aqui, eu vou pedir para o Flávio, um pouquinho mais para cá, Jéssica, por favor. Vou pedir para o Flávio, o nosso suporte aqui, apagar a luz, só para ajudar um pouquinho no exame, porque como eu falei, ela não está dilatada. Então aqui eu estou inicializando um novo exame. Aqui eu já estou na tela de captura, né? Como eu falei, o aparelho ele é bem simples de ser utilizado. E eu vou aproximar agora para fazer o exame nela. Então eu peço para o paciente tapar uns dos olhos, né? Vou aproximando. Aqui eu estou colocando infravermelho no olho do paciente. Então eu já começo a ver em infravermelho o fundo do olho da Jéssica. E a hora que está totalmente acoplado, a gente captura a imagem. E aqui a imagem capturada, uma resolução muito legal, sem a dilatação. O equipamento ele tem pontos de fixação interno, então agora eu vou mudar aqui, vou colocar o pontinho para fazer com o nervo óptico no meio, né? Você pode mapear até 120 graus do fundo do olho do paciente. Vou pedir para ela tapar novamente o olho e aproxima aqui, o nervo óptico dela já veio para o meio e faz a captura. Tá?
Vamos fazer agora do outro olho, do olho esquerdo. Novamente, venho aqui, aproximo o aparelho, mesmo sem dilatação, ó, e com o flash que ela acabou de receber a pupila, ainda assim tá boa para o exame. Fiz um exame aqui bem legal, qualidade bem boa. E agora eu vou fazer com o nervo óptico no meio, aproximando de novo. Aqui eu estou aguardando um pouquinho a pupila dela voltar, porque na hora que eu bato o flash, ele bate um flash branco para capturar a imagem. E aqui eu consegui capturar o nervo óptico. Essa imagem ela não acoplou muito bem, eu posso vir aqui editar essa imagem facilmente, a gente recorta a região de interesse, eu estou interessado em ver o nervo óptico aqui, né? Então tem uma imagem bem legal aqui também para o nervo óptico para análise de glaucoma. Um ponto legal também é o segmento anterior, como eu falei, não é só um retinógrafo, é possível também fazer fotos do segmento anterior. E aqui eu vou tirar uma foto agora da frente do olho dela. Deixa eu capturar mais uma. Perfeito. E vou fazer uma do olho direito. Perfeito. Então, pessoal, para uma triagem inicial, né, essa seria a ideia. Você pode fazer esse conjunto de exames, né, de segmento anterior, retinografia colorida com mácula e nervo centralizado, e todos esses exames eles vão para a nuvem. Então, esse exame que eu acabei de fazer na Jéssica, eu vou só encerrar o exame aqui e vou mostrar o sistema em nuvem para vocês. Tá? Ponto interessante também do Wire, que eu acabei esquecendo de falar, é que ele faz imagens panorâmicas. Então, com as duas imagens que eu criei aqui, que eu tirei do olho dela, estou com o nervo óptico centralizado e com a mácula centralizada. Seleciono as duas imagens, só aguardar o foco, perfeito. Selecionei as duas imagens e peço para o sistema gerar a panorâmica aqui para mim. Confirmo, ele está trabalhando agora sozinho, ele faz a interpolação aqui das duas imagens e junta as duas imagens em uma só, dando um campo maior. Isso pode ser feito com as 9 imagens, né, do fundo do olho, formando uma imagem com mais de 100 graus. E também, se o paciente estiver dilatado, você consegue fazer imagens muito mais periféricas. Né? Você consegue pedir para o paciente fixar em alguma coisa da sala e você bate a foto de uma imagem muito mais periférica. Então, vou mostrar agora para vocês o Wire Cloud, para vocês verem como é fácil laudar isso e ter essas imagens na nuvem rapidamente. Tá? Então, a gente vai retornar aqui. Então, pessoal, o Wire Cloud a gente acessa wirecloud.com. A gente já tem essa interface do Wire Cloud. Vou tirar a máscara aqui agora que terminou o exame. E aqui é bem simples, né? Basta entrar com seu usuário e senha, acessar o sistema aqui, né? E as imagens que a gente acabou de fazer do exame da Jéssica, elas já estão disponíveis aqui, ó. Cliquei aqui, que tem os dados do exame dela. E as imagens já estão aqui dentro, né? Com essas imagens, eu vou abrir uma imagem aqui para vocês verem. Aqui a gente consegue ver bem a região da mácula. A Jéssica é jovem, então tem o reflexo da membrana limitante, né? O nervo óptico. Aqui foi a última imagem que eu fiz, que não acoplou tão bem. Eu acabei recortando a região do nervo. E essa imagem aqui do olho esquerdo, tá? E do segmento anterior. Então, com essas imagens e essa panorâmica, dá para ver que dá para ver um campo bem interessante aqui já com a panorâmica. Com essas imagens, o médico facilmente consegue gerar um laudo. Então, basta clicar aqui, adiciona, seleciona as imagens que vão para o laudo, vou selecionar essas 4 aqui. Posso selecionar um template, bem facilmente, e crio o laudo. Uma vez criado, ele vai gerar um arquivo em PDF, que pode ser compartilhado com o paciente. Aqui ele está fazendo o download do PDF. E esse PDF pode ser compartilhado facilmente com o paciente. Tá? A gente está recuperando o PDF aqui para mostrar para vocês que acabou de ser gerado. Então, o que tem nesse documento PDF? Ó? Eu usei um template, né? Então ele gerou um texto aqui embaixo.
Tem os dados da clínica, o logotipo é personalizado aqui em cima, quem é o paciente, tem a assinatura aqui do médico que pode ser configurada. O template, uma coisa muito interessante, porque ele pode ser gerado para cada médico em específico, né? Você pode gerar os seus templates para glaucoma, retinopatia diabética, isso facilita muito no laudamento. E aqui embaixo, as imagens. Ó. Uma coisa bacana é que as imagens já vêm aqui em alta resolução. Então, mesmo dando zoom aqui nesse documento, a gente tem aqui esse laudo digital e não perde resolução. Isso é uma coisa interessante, porque se o paciente tem pequenas lesões, tem drusas, acaba ficando documentado muito diferente de uma impressão. Tá? Então, essa é a ideia, pessoal, do WireCloud. A gente consegue colocar o exame na ponta, né? Faz um exame fácil em qualquer lugar, pode fazer na casa ou na clínica ou mais próximo do paciente, né? Tem as imagens na nuvem que o médico pode laudar e isso ajuda no dia a dia a evitar os deslocamentos. Essa é a nossa ideia. Eu vou verificar aqui se a gente recebeu alguma dúvida, né? Eu esqueci de falar no começo da live, mas a gente estava com o chat ao vivo. Se tem dúvidas. Tem uma clínica OAS solicitando como é feito o exame na lâmpada de fenda. Perfeito. O exame na lâmpada de fenda, vou mostrar do lado de cá, agora. Então, para o exame na lâmpada de fenda é utilizada essa peça aqui, né? Essa peça ela vai no adaptador do tonômetro, no pino do tonômetro da lâmpada, e o equipamento ele é colocado aqui. Ó. Então, é uma peça de alumínio que é o suporte para o wire. Então, eu vou posicionar aqui, eu já levanto de novo. Então, basta posicionar o equipamento aqui. E uma vez aqui na lâmpada, você coloca no pino do tonômetro e faz o exame, de maneira bem simples. Tá? Essa que é a ideia na lâmpada de fenda. A maioria dos clientes hoje, né, eles acabam fazendo o exame handheld mesmo na mão, porque acaba sendo bem mais fácil. Né? Depois que você pega a prática no equipamento, fica bem mais tranquilo de fazer o exame de forma handheld. Está vindo uma outra pergunta aqui. Se o Wire pode ser utilizado em qualquer smartphone, se posso usar o smartphone pessoal. Nesse equipamento, né, esse equipamento ele já vem com o smartphone integrado. Ele vem com um Galaxy, é um Galaxy S9. Esses equipamentos têm processadores excelentes, né? Além do processador, tem uma câmera fantástica que permite a conectividade. Então a gente já entrega o equipamento com o celular. Por quê? Né? Isso permite que o médico não tenha que ficar colocando e tirando toda hora o celular e ter N celulares entrando toda hora nesse equipamento. Né? O celular do médico ele pode perder, tem os dados médicos ali dentro, então a ideia é manter fixo esse celular no equipamento como se fosse um computador para um equipamento de mesa. Tem mais uma pergunta chegando aqui. Se estou em um local remoto e sem acesso à internet, como ficam registrados os dados obtidos? Perfeito. Essa é uma pergunta bem comum dos nossos usuários. Então, esse equipamento ele está no smartphone, você usa como se fosse o Google Drive ou Dropbox. Você pode fazer tudo offline. Por exemplo, a gente teve projetos em regiões da Amazônia, por exemplo, que não tinha internet no local. Então faz tudo offline, faz todas as capturas. A hora que chega num local com internet, basta entrar no aplicativo e ele sincroniza tudo isso para a nuvem. Então isso facilita muito, né? Você pode fazer o exame, depois sincroniza na nuvem e acessa de qualquer computador. Pode acessar do celular, do tablet e gerar os laudos. É possível também gerar o laudo daqui internamente, tá? Tudo é possível fazer direto do smartphone, já envia isso para o paciente por Gmail ou por WhatsApp. Como são organizados os pacientes no WireCloud? Posso utilizar minha secretária para cadastrá-la? Sim, essa é uma pergunta comum também, bem legal. Vou retornar aqui no WireCloud para mostrar para vocês, mas a ideia é que o WireCloud você pode colocar na ponta, próximo do paciente, na secretária, por exemplo, recebendo o paciente, e o cadastro é bem básico, né? Ela vai ter uma conta que ela vai acessar, né? Ela vai ser um usuário novo aqui nesse sistema, né? Basta convidar a secretária nesse sistema aqui para fazer o cadastro, só colocar o e-mail dela. E aqui tem o cadastro dos pacientes.
basta criar o paciente aqui, né? Por exemplo, Diego Lencioni. Uma vez criado, ele já salvou, esse paciente já veio para o equipamento. Isso é uma coisa legal. O Wire ele é bidirecional. Tudo que você faz no aplicativo, ele vem para a nuvem, né? Aqui já tem o paciente Diego Lencioni, né? que acabamos de cadastrar. Então, tudo que a gente faz no aplicativo, ele vai para a nuvem, e tudo que faz na nuvem, ele vem para o aplicativo. Então, isso ajuda também no dinamismo, no dia a dia. Tá? Mais uma pergunta. Para carregar o Wire, ele tem uma forma particular de carregar? Perfeito. O Wire ele pode ser carregado no dock. Né? Isso aqui é um dock que você coloca para o equipamento ficar em cima. Né? E aqui a gente liga o carregador do smartphone. Né? Então é bem simples. Basta ligar o carregador do smartphone, colocou aqui no dock, ele já está carregando. Né? Então estamos aqui, ele já está fazendo o carregamento. Se eu quiser, eu posso carregar também por esse conector que está aqui. Tá? Esse é um conector que conecta direto, pode carregar em ambientes móveis também, no carro, ou usar um power bank, por exemplo. Né? O que acontece normalmente no dia a dia do médico? O médico terminou de fazer o exame, ele coloca o Wire no dock e vai receber o outro paciente. Nesse momento que o Wire está no dock, ele já encheu a bateria de novo. Então, normalmente a bateria ela trabalha 100% o dia inteiro. Em multirões, né, a gente já teve experiência de participar de grandes multirões. Né, a gente participou com esses equipamentos e a bateria dura de 50 a 100 exames em multirões. Então, dá para fazer bastante exame aí sem precisar de recarregar. E em muitos casos pode usar também o Power Bank para ir alimentando esse sistema. Tá? Tem mais uma pergunta aqui do Dr. Danilo Soriano. Qualidade da captura da imagem varia muito com o examinador? O que a gente costuma falar, Danilo, é que o exame, depois de 10 exames, a pessoa pega bastante a mão de como fazer. Tá? Os nossos clientes, eles acabam acostumando com o aparelho. É um aparelho super fácil, ele é muito diferente dos outros portáteis de mercado. Então, nós damos um treinamento online, né, e esses clientes já acabam aprendendo a usar o aparelho. O que varia muito, né, é que tem muitos pacientes que chegam, por exemplo, idosos com retinopatia diabética avançada, que o tamanho da pupila está muito pequeno. E isso dificulta o exame. Em alguns casos a gente fala para dilatar a pupila para facilitar. Mas se o paciente tem acima de 3 milímetros de pupila, faz o exame muito tranquilamente. Tem mais uma pergunta, Marta de Castro Lessa. Há treinamento ou demonstração na entrega do aparelho para qualquer parte do Brasil? Sim. Nosso treinamento é um treinamento online, né? Nosso time de engenharia entra em contato, temos uma engenheira de suporte que entra em contato e faz um treinamento de 1 hora, ensinando como utilizar o sistema, como gerar os laudos, cadastrar os pacientes e também como fazer os exames. A gente tem muitos materiais adicionais, vídeos explicando e uma coisa interessante do Wire também é que ele é um equipamento que tem um software, digamos, vivo, né? Como é um aplicativo, sempre está vindo atualização. A estereofoto de nervo óptico, por exemplo, foi uma atualização que a gente fez para todos os clientes que não tinham quando a gente lançou o equipamento. Então, isso é uma coisa bem legal, mas o treinamento tem sim, é bem tranquilo, como eu falei, é bem fácil de utilizar o aparelho. Uma próxima pergunta, Eduardo. O Wire Cloud pode ser sincronizado com o prontuário eletrônico da clínica? Sim. O Wire ele exporta as imagens no formato DICOM também. Então, é muito simples para você... Né? Se seu sistema, se o seu prontuário eletrônico fala esse formato, você cadastra aqui no sistema, né? E ele já exporta para você esse exame. Um outro ponto interessante, né, que muitos médicos têm quando não tem esse formato DICOM implementado na clínica você pode fazer o download das imagens aqui, então clicando aqui já vai fazer o download da imagem, ou fazer o download do exame inteiro, subir o exame inteiro, ou então subir o próprio laudo em PDF para o seu prontuário. Né? Temos muitos clientes que fazem isso, fazem o exame aqui, geram um laudo, pega esse laudo e coloca no prontuário para ficar arquivado lá. Tá? Mas se o sistema falar DICOM, é mais automático. Tem uma pergunta aqui chegando, eu consigo editar uma imagem? Sim, consegue editar. A edição é muito fácil no Wire também. Então eu vou mostrar aqui, vou usar essa câmera aqui que eu acho que facilita. Tá? Então para fazer edição, basta selecionar a imagem, entrei na imagem, no cantinho aqui em cima temos um lapisinho, né? E aqui tem várias ferramentas para edição, né? A primeira ferramenta é de recorte, que eu acabei utilizando no exame da Jéssica.
né? Então aqui, por exemplo, eu posso fazer um recorte retangular na imagem ou circular e salvar, né? Então aqui eu fiz esse ajuste. Voltando aqui na imagem, aqui eu estou navegando nas imagens, por exemplo, essa imagem aqui, né? Eu posso vir nessa imagem e ajustar o brilho dela e o ganho, ó. Então, basicamente, seleciono aqui a função, né, e aplico o ganho que eu quero, né, nessa imagem e salvo aqui em cima. Então, tem várias ferramentas aqui de edição de imagem que ajudam no dia a dia, tá? Principalmente essas de recorte, por exemplo. Eu quero recortar uma lesão da imagem, que é algo muito comum, né? Ou quero recortar um nervo óptico. Basta selecionar aqui, ó, recorta, e isso já vai para o laudo de maneira bem fácil. Tá? Salvei aqui. Perfeito? Mais dúvidas? Há como captar as imagens? Só um pouquinho que a dúvida está carregando aqui para mim ainda. E um monitor no momento da realização do exame? Sim. Como que a gente faz, né? Você pode tirar a foto e, como eu mostrei, a foto já vai diretamente para o iCloud. Então é bem fácil, né? Essa transição da imagem é bem fácil. Uma das formas de você mostrar isso para o paciente, doutor, é você acessar o iCloud e abrir a imagem direto ali para ele. Um outro jeito é usar uma Smart TV e acessar o browser da Smart TV direto, né? Ou então você pode fazer um espelhamento de tela, né? Espelhamento de tela são poucos clientes que usam, porque a tela do smartphone está em pé, né? Ela, espelhada, ela fica em pé também no computador. Então, quando a gente usa o iCloud, você consegue abrir essa imagem num tamanho maior para mostrar para o paciente, mas sim, é possível. O Dr. Fabrício Sá perguntando: o sistema está adaptado a tamanhos diferentes do bulbo recém-nascidos, por exemplo? Sim. Para recém-nascido, doutor, tem a dificuldade de fazer por conta de prematuros, por exemplo, por conta de tamanho, né, muito pequeno. Porém, alguns médicos estão fazendo, né? A gente tem um parceiro, o doutor Macorde, do Rio de Janeiro, que ele está fazendo fotos fantásticas para a retinopatia da prematuridade, né? Ele usa o equipamento de forma um pouco diferente, né? Ele segura um pouco diferente o aparelho, mas ele consegue, capturando várias imagens, capturar a periferia desse bebê. Lógico, o bebê está com bléfaro, está dilatado, né? Mas ele está fazendo fotos fantásticas mesmo sem colocar o bebê para dormir, né? Sem sedação. Perfeito, obrigado. Tá. Bom, enquanto está carregando mais uma pergunta aqui, a Felcom, só contextualizando um pouquinho, a Felcom foi uma empresa fundada em 2016, né? Empresa Physics, Electronics e Computing é a base da empresa, por isso que a gente chama Felcom, a junção das três áreas, e a ideia é usar essas três áreas para a medicina, né? Juntar a ótica, a eletrônica e a computação e desenvolver equipamentos aí médicos que ajudem na vida das pessoas. A gente lançou o equipamento foi muito bem no Brasil, a gente teve bastante sucesso e agora estamos dando passos largos já para a entrada no mercado americano com a certificação FDA, né? Então o nosso plano é começar já a expandir isso e ajudar, né? Acho que o principal desse tipo de tecnologia é não só entrar com a ideia que é um business, mas sim uma causa social, a gente gosta muito disso, não faz só por dinheiro, né? Tem uma pergunta aqui sobre a medição do disco óptico. Sim, é possível também, né? Nessa mesma ferramenta de edição, vou mostrar aqui para vocês, é possível, deixa eu selecionar uma imagem aqui, é possível vir aqui na ferramenta de medição, a gente recebeu o zoom certinho aqui, e coloco aqui em cima do disco, em cima da escavação, por exemplo, para medir. Então é bem prático, já consegue medir, já consegue calcular as relações, tá, de escavação. Só a câmera dá o foco, perfeito. Então, medir aqui, ele já salva essa imagem e você pode também colocar no laudo, tá? E uma próxima pergunta, se há filtro para autofluorescência. Não, doutor Danilo, ainda não tem. O Wire ele faz exame colorido, head-free, segmento anterior, panorâmica e estéreo de papila. Tá? Tem projetos, a gente está desenvolvendo coisas nesse sentido, mas ele ainda é um equipamento que não faz esse tipo de exame. A nossa ideia foi resolver
90% ali que seriam os exames de head-free e colorido, né, para depois, em alguns anos, vir com uma tecnologia nova aí que faça fluorescência e autofluorescência também. Tá? Bom, acho que as dúvidas elas se encerraram aqui. Pessoal, eu queria agradecer a presença de todo mundo, tá? Curtam a nossa página, né? A gente é uma startup brasileira, sangue brasileiro, estamos desenvolvendo aqui tecnologia de ponta no Brasil. Mesmo com tantas adversidades, é fantástico ver o produto indo bem no mercado, a sociedade médica brasileira aceitando esse produto e também tendo demanda de outros países potência, né? A gente até brinca que vai sair aqui tecnologia do Brasil para ser exportada para os Estados Unidos. Então, curta a nossa página, nos sigam. Eu agradeço a todos que participaram desse momento aqui de conversa, né? E eu acho que nesse momento a gente tem que se unir, né? Unir forças para a gente conseguir passar por essas dificuldades. A gente não sabe o tempo que essa pandemia demora, né, a passar, mas acho que é o momento de unir forças. Também agradeço aos viewers, né? A gente chegou a bater 55 viewers simultâneos aqui, muito legal para a nossa empresa, né, ter essa exposição. Agradeço a todo mundo, desejo saúde, né, que a família de vocês fiquem bem e com certeza a gente vai sair mais forte dessa com a tecnologia e inovação. Tá? Obrigado a todos, um abraço e desejo sucesso a todos. Contem com a gente.